Oi, essa é a aula sobre as vanguardas europeias. Aqui do lado eu trouxe várias imagens que vão representar essas vanguardas e nós vamos ver daqui por diante nesse modo. Mas você deve querer me perguntar, Tassiana, se a gente está estudando literatura brasileira, por que falar em vanguardas europeias? Bom, é importante falar nessas vanguardas europeias porque elas vão influenciar, sobretudo, os participantes do movimento modernista, que é o movimento que vai romper com todo o passado artístico no Brasil e que vai iniciar o século XX artisticamente aqui no país. Vanguarda deriva do termo em francês avant-garde. O que é esse avant-garde? Esse termo é um termo militar utilizado para denominar as tropas que vão na linha de frente numa batalha. Ou seja, elas estavam na frente, assim como os movimentos de vanguarda estavam à frente do novo pensamento artístico. Os movimentos de vanguarda foram movimentos artísticos surgidos na Europa, como o nome já diz, nas duas primeiras décadas do século XX. Esses movimentos visavam uma ruptura, aqui uma quebra da arte moderna com a tradição cultural tradicionalista do século anterior, ou seja, do século XIX. Esses movimentos de vanguarda apresentaram ao mundo uma nova maneira de fazer arte, baseada principalmente na liberdade de criação. Como assim, na liberdade de criação? Isso quer dizer que eles visavam uma arte menos ligada em técnicas e em paradigmas que dissessem como a arte devia ser feita. Os artistas dos movimentos de vanguarda pretendiam introduzir uma estética marcada pela experimentação e pela subjetividade. Mais uma vez, linkando aqui com essa questão da liberdade. Uma arte que fosse experimental, uma arte que não seguisse tantos preceitos para ser feita, que não seguisse tantas normas. Esses movimentos também se destacaram pela sua radicalidade, influenciando a arte em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Com isso se deu o aparecimento dos vários movimentos, o que nós chamamos de os ismos e seus manifestos. Cada um desses movimentos aqui, que terminavam em ismos, tinha um manifesto. Esses manifestos foram escritos entre 1909 e 1924. Aqui em 24 foi o último manifesto que nós tivemos desses movimentos de vanguarda. Isso quer dizer que foram escritos durante a Primeira Guerra Mundial e em anos imediatamente posteriores à Primeira Guerra. As vanguardas deixaram sua contribuição na arte brasileira somando com a Semana de Arte Moderna e o movimento modernista. Vários dos integrantes do movimento modernista viajaram para a Europa e tiveram contato com esses movimentos de vanguarda, como é o caso, por exemplo, da Anita Malfatti, que é uma pintora brasileira que viajou e teve contato com o expressionismo na Escola de Artes de Berlim. Trouxe para cá as suas influências e culminou com a Semana de Arte Moderna e o surgimento dessa primeira fase do movimento modernista. Juntos, tanto a Semana de Arte Moderna e o surgimento do movimento modernista romperam com a antiga estética que até então reinava em nosso país. E que antiga estética é essa que até então reinava aqui? Eram o parnasianismo e o simbolismo. Você deve lembrar, por exemplo, que o parnasianismo era todo cheio de regrinhas, de rima, de métrica, de temática, e esses movimentos procuravam romper exatamente com essas regras, com essas normas ditadas pelo parnasianismo, seguidas na questão da forma também pelo simbolismo. O que os ismos objetivavam? Os ismos objetivavam questionar o que? A arte no geral, em todas as suas modalidades, quebrar os padrões dessa mesma arte,
protestar contra a arte conservadora, relembrando, sobretudo a parnasiana, e objetivavam também trazer novas concepções artísticas coerentes com a realidade do novo século. E quais eram esses movimentos? Quais eram esses ismos? Eram o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. Esse trechinho foi dito pelo Giulio Carlo Argan, que é um historiador da arte, e ele fala o seguinte sobre esses movimentos de vanguarda europeia. Ele diz: entende-se com esse termo, vanguarda, um movimento que investe um interesse ideológico na arte. Preste atenção aqui no ideológico. Preparando e anunciando deliberadamente uma subversão radical da cultura e até dos costumes sociais, negando em bloco todo o passado e substituindo a pesquisa metódica por uma ousada experimentação na ordem estilística e técnica. Ou seja, negando completamente, se ele está falando aqui que nega em bloco, ele quer dizer que nega completamente, não se aproveita nada, todo o passado, todas as expressões artísticas do passado, e substituindo a pesquisa metódica por uma experimentação na ordem de estilo e na ordem técnica do fazer artístico.